Graça e paz, igreja, amém? Sexta-feira de campanha, momento de estarmos realmente exercitando a nossa fé. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo ali no livro de Deuteronômio. Vamos ao capítulo 28, muito conhecido. Capítulo muito conhecido. Enquanto isso, eu arrumo meus papéis, minha bagunça aqui. Amém? Deuteronômio 28, a partir ali do versículo 1. Nossa campanha Família Blindada. Está lá no Data Show, quem puder também acompanhar por ali, por conta da tradução. Vai dizer assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua mansadeira. Bendito... Perdão, não adianta, ler com meu óculos não dá. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Aleluia, até aí. Deus amado, Pai querido Jesus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Clama a Ti, Senhor, cumpre em nós, Senhor. Realize em nós, Senhor, o Teu querer, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, tenha liberdade, Senhor. Esquadrinhe os nossos pensamentos, Senhor. Quebranta o nosso coração, Senhor. Faz de nós, Senhor, oh Deus, vaso novo, Senhor. Encha-nos, Deus, com a Tua unção, meu Pai. Que possamos, Senhor, ser a diferença no nosso tempo, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, é o que eu te peço, e desde já, Senhor, lhe agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Como eu disse, passagem muito conhecida, né? Momento lá, Moisés, e eu queria falar um pouquinho só para a gente entender que às vezes a gente vai no Antigo Testamento, né? Às vezes a gente cita ali, né, em Deuteronômio, faz uma citação quando diz ouvir a Deus, obedecer os seus mandamentos, né, a gente fala ali do período da lei, né, e nós somos do período da graça, louvado seja o Senhor Jesus, mas hoje a lei não está em tábuas de pedra, está em nossos corações, amém? E uma coisa que fica muito clara aqui, eu gosto muito, que não é diferente, né? Moisés, naquele momento, ele tinha diante dele uma dificuldade que a gente às vezes nem consegue conceber, porque o mundo daquela época, não somente o seu povo, mas o mundo daquela época não tinha muito entendimento do peso da lei, de uma regra, de uma forma de conduta, de uma direção precisa. E isso era o que Moisés estava instituindo por orientação de Deus em seu povo, uma reta, um caminho que conduzia à vontade de Deus. E ele mostrava em todo o tempo, não somente em palavras, mas em milagres, prodígios e no próprio testemunho, que andar segundo os mandamentos de Deus era bênção. As bênçãos os alcançava. Vídeo mais famoso, o maná que descia do céu e os sustentou durante 30 anos no meio do deserto. As bênçãos os alcançavam. Mas algo que me chama muito a atenção logo de cara nesse versículo é o se
atentamente ouvires. Atentamente ouvires. Isso é algo interessante, que você está no livro de Deuteronômio, que já é acabando ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E algo que me remonta, né, dentro da nossa campanha, né, acredito que todas as famílias aqui receberam o seu mezuzá, né, e um dos propósitos disso é trazer à nossa memória alguns aspectos inerentes ao nosso caminho e a certeza de que podemos e seremos blindados pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade do nosso Deus. O nosso mezuzá, ele vai destacar 3 pontos essenciais, que vai dizer lembrança do Criador, declaração cristã e santificação do lar. Então, no primeiro momento, não diferente do passado, nós temos que lembrar do Criador, lembrar a quem nós servimos, a quem nós pertencemos, quem tem nos prometido, quem tem nos livrado até aqui. E algo que eu gosto e me chama muito a atenção, conversava até no outro dia com o pastor Sidemar, o versículo-chave dessa campanha está no Salmo 91, no versículo 10, né, que diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas eu vou chamar a sua atenção para o versículo 9, o que vem logo antes, que diz: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Vamos lembrar disso, vamos trazer à memória esse aspecto essencial, que é isso que nos fortalece, que é isso que nos dá certeza de que estamos verdadeira numa campanha vitoriosa, que nós enganjamos, que nós abraçamos esse propósito, onde nós seremos vitoriosos. E aí eu sou muito curioso, a questão da blindagem. Isso ficou na minha cabeça, né? Blindado. Em termos gerais, blindado vai falar de ser protegido, amém? Em termos gerais, é a função de um escudo, é nos proteger. Lembrando isso, eu quero destacar, no outro dia até eu pregava sobre, né, os 2 fundamentos, e uma das coisas que sempre chama muito a atenção, né, a casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia, é que as intempéries, as adversidades, vêm sobre as duas. Nós, às vezes, pensamos, né, numa família blindada, no sentido de que não virá nada sobre nós. Não, as coisas vêm, as circunstâncias do mundo, elas estão aí, elas vêm. A diferença é que nós estaremos blindados, a diferença é que nós estaremos firmados, a diferença é que em nossa vida nós teremos Deus. E isso faz toda a diferença. Eu fui ver como que era essa coisa de blindagem. A mais popular, a mais conhecida hoje, né, na nossa época, é a questão da blindagem de veículos, né, blindagem de carro. Né, é a mais comum hoje. Existe blindagem até de residência, mas a mais comum é a blindagem de veículos. E uma coisa me chamou muito a atenção, que o primeiro passo numa blindagem é a desmontagem. É onde se tira tudo aquilo para poder trabalhar na essência, trabalhar realmente na base do carro, nos primórdios, tira banco, tira tudo que é detalhe, tudo que é pequenez, tira tudo para trabalhar realmente com a essência daquele veículo. E isso me lembrou muito a nós, lembrou muito, porque um dos primórdios de sermos cristãos, e é isso que nós somos cristãos, graças a Deus. É abrirmos mão de nós mesmos, carregarmos a nossa cruz, sermos capazes de nos negarmos. Isso é algo que às vezes a gente esquece, mas que é essencial. É cumprirmos em nós a vontade de Deus.
é realmente lembrarmos, e esse é o segundo ponto da própria campanha, a nossa identidade cristã, né, que coloca a nossa declaração cristã, que eu gosto muito, eu até separei aqui, 1 Pedro 2,9, que vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados, fomos comprados, mas para que nós sejamos blindados, é necessário que nós venhamos a abrir mão, pelo menos das nossas vontades, abrir mão do nosso apego às coisas do mundo. No outro dia eu vi um jovem cristão, um videozinho, esses de TikTok, eu nunca sei em qual o negócio que eu vi, que agora esse videozinho de 1 minuto está em todo lugar, no Face, né? Em todo lugar tem um videozinho desse. E ele falava, um jovem com seus 16 anos, por aí, falava da dificuldade, né? Não chegava a ser um bullying, pelo menos ele não apresentou dessa forma, mas a forma como os amigos caçoavam dele, porque ele não podia fazer muitas coisas, né? E aí ele fez um desafio, segundo ele fez um desafio para os colegas, né? Falou: vamos fazer o seguinte, vou propor a vocês o seguinte, vamos ficar uma semana, todo mundo comigo, vamos tentar, porque vocês têm liberdade, né? Vocês têm liberdade, vocês deixam de cometer o pecado quando querem. Então vamos ficar comigo uma semana sem falar palavrão. Uma semana, vamos tentar. E nenhum deles conseguiu. Ele falou, em algum momento eles escorregavam e tal, e ele falou: então, quem é o escravo aqui? Quem é o escravo aqui? Você que não consegue deixar? E aí ele usou um exemplo muito simples, né? Uma questão de hábito cultural, mas ele falou: e o cigarro? E a pornografia? E tantas outras coisas, vocês acham que conseguem deixar, mas vocês são prisioneiros, No outro dia eu conversava, pastor, até pregava aqui, né, sobre a gaiola dourada. São armadilhas, são laços do passarinheiro, onde justamente a essência da armadilha é satisfazer o seu desejo, é satisfazer a sua vontade. E isso é algo que o Espírito Santo nos alerta muito, muito. É onde a gente tem que entender, eu já preguei e gosto de mexer com as irmãs, né, que gostam daqueles filmes de romance, né, que todo filme de romance tem aquela pegadinha no final, né, o que diz o seu coração, né, aí ela diz isso, então, isso é o certo. Mentira de Satanás, é nada. A palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é enganoso, especialmente no que trata dos seus desejos. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que o nosso culto, a nossa relação, a nossa adoração a Deus, ela é racional, pautada em sua palavra, pautada em seus valores, pautada em seu ensino. E se nós verdadeiramente buscamos, e nós queremos ser blindados, né? Aí eu fiquei vendo que as etapas seguintes é a aplicação de aço, né, dentro das estruturas e a própria colocação dos vidros espessos, vidros específicos para suportar. E aí você entende algo muito básico na vida cristã, que é o seguinte: se você quer ser fortificado, além de você ter que realmente abrir mão de vontades, e tem, irmãos, e a gente não está falando de você deixar de ser você não, porque você é obra-prima do Senhor. Eu já preguei outras vezes, eu gosto muito de falar que você verdadeiramente é uma preciosidade, porque o valor de algo está na sua raridade, naquilo que não existe outro igual, e o detalhe é, só existe um só como você, não existe outro você é preciosíssimo, preciosíssimo, feitura das mãos do próprio Deus. Tudo mais Ele criou pela palavra, mas a humanidade foi feita pelas suas mãos. Nós somos a menina dos olhos, nós somos a coroa da criação, nós somos semelhantes, fomos feitos em semelhança a Deus. Então entenda, Ele não quer que você deixe de ser você jamais, mas Ele quer que você seja aquilo que Ele planejou para você, Ele quer que você seja o seu melhor.
Ele quer que você realize na sua vida aquilo que talvez nem você tenha pensado, mas que Ele sabe que você pode alcançar. Tem tantos personagens, tantas histórias na Bíblia que você vai ver que quando ele encontra aquele personagem, usando personagem não no sentido fictício, mas quando ele encontra aquela pessoa na Bíblia, ele não a vê como ela está, mas ele vê como ela há de ser, o ponto onde ela há de se realizar. Você pode pegar, por exemplo, o Gideão, que ele vai chegar varão de guerra, né? General, então, Gideão, rapaz, deve estar falando com meus irmãos, né? Porque eu não tenho essa habilidade não. Mas o Senhor vê em nós o propósito dEle concretizado, realizado. Mas há um princípio essencial. Nós, para fazermos isso, uma vez que nós estamos tirando vontades, uma vez que nós estamos tirando o pecado, uma vez que nós estamos tirando aquilo que até então era o enchimento que nós tínhamos nesse mundo, algo tem que ser posto em seu lugar, mas algo mais firme, algo de valor, algo melhor tem que ser colocado em nós. E aí está a palavra de Deus. E não somente a palavra no sentido do conhecimento, mas quando o próprio Davi vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, fala de realmente exercê-la. O Senhor Jesus vai dizer, vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Quando você vê que nós fomos nação santa, ele diz que nós fomos chamados, né, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Nós fomos chamados para chamar, nós fomos salvos para salvar. Nós somos hoje o corpo santo e místico do Senhor neste mundo, nós somos a igreja. Mas é necessário que eu e você estejamos revestidos, capacitados, fortificados, porque as intempéries virão, os ataques virão, as dificuldades continuarão vindo, mas nós não seremos destruídos, nós estaremos fortificados, nós, a igreja do Senhor, a unidade santa, nós poderemos, no nome de Jesus, fazermos a diferença nesse mundo. Nós muitas das vezes abrimos mão e não entendemos, né? E algo, eu pelo menos eu fico maravilhado, porque as bênçãos do Senhor, elas são abundantes mesmo, não é modo de falar. E eu gosto muito desse trecho que nós lemos, quando ele diz que as bênçãos nos alcançarão, se atentamente nós ouvirmos a Deus, e como ele encerra, né, se nós guardarmos os seus mandamentos, e andarmos nos seus caminhos. Gente, no Antigo Testamento isso talvez fosse até um pouco mais confuso, por uma série de fatores, desde culturais até realmente a própria dureza de coração daquele povo, e nós não estamos falando de um povo que tinha um quebrantamento do Espírito Santo. Mas hoje eu e você conhecemos mais do que o quebrantamento, mais do que a presença gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo de Deus, nós hoje sabemos que caminho é esse, porque Ele se apresentou a nós, Ele se revelou a nós, o caminho, a verdade, a vida, o próprio Senhor Jesus. Ele se fez presente para mim e para você, um Deus pessoal, um Deus íntimo, que habita em nós como seu santuário, que escolheu tabernacular em nós, não quis habitar em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu a mim e a você, onde nós hoje temos essa liberdade, onde nós damos lugar, realmente à medida que nós nos alimentamos do Espírito, nos alimentamos da Sua Palavra, Ele realmente se manifesta e nos fortifica e realiza em nós e através de nós bênçãos maravilhosas. Ainda há pouco estávamos aqui dando testemunho do Michael sendo curado, quantos já foram curados, aleluia! Mas eu sempre vou chamar a atenção para uma coisa que Deus tem curado, assim como Ele cura no texto bíblico, mas mais importante, irmãos, do que curar o corpo, porque o corpo volta a morrer, o próprio Lázaro ressuscitou, mas ele veio a morrer de novo, porque mais importante que salvar o corpo é salvar a alma. Às vezes a gente está muito apegado, nós temos pessoas às vezes entristecidas. Eu tive um caso recente de familiar,
onde se perdeu um jovem, né? Mas ele foi salvo. Ele foi salvo. Era nossa vontade que ele partisse? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas era o tempo. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Não é uma palavra vazia isso, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas mais importante é eu e você sabermos que se aquele que está ali partir, que ele parta no Senhor. Porque ali ele já estava vivendo a vida eterna, e quando ele parte não tem mais sofrimento, não tem mais dor. A gente não é levado doente, amém? O pastor Reinaldo já falou isso aqui inúmeras vezes. O Senhor nos leva restaurados, corpo glorificado, a gente não está mais no sofrimento desse mundo. Mas nós devemos entender que o que fica, às vezes, é a saudade, a emoção, né, a dor, mas isso a gente tem que estar preparado para lidar, principalmente se nós cumprimos o nosso papel, que é para isso que o Senhor está nos blindando, é para isso que o Senhor está nos fortificando, é isso que é jogar a porta do inferno abaixo, é tomar as almas que estavam, porque às vezes a gente esquece, a gente acha que vai para o inferno quem é malvado. Às vezes eu vejo a igreja agindo assim, não, mas fulano era tão bonzinho. Gente, ser bonzinho não salva ninguém não, o que salva é Jesus. Para ir para o inferno basta estar vivo. Basta estar vivo. Se você não apresentou, se a pessoa não conheceu e não foi realmente arrependida e escolheu o Senhor Jesus, nosso papel é sermos fortificados, estarmos firmes numa rocha, mesmo em momentos de luta, de tempestades, de dificuldades. E aí nós vamos para o terceiro ponto da nossa campanha, que é maravilhoso, é a essência. E em tempos, a gente inclusive vai ver aí o culto da família, né? O tema é família blindada. Então a gente vai falar aqui de santificação do lar. Você está entendendo o que é isso? A importância disso? Na Constituição do nosso país vai dizer que a célula máter da sociedade é a família. É a partir da família que se tem uma sociedade. Papai, mamãe e filhinhos. É a partir daí que nasce uma sociedade, uma nação, um povo. Sem isso, você não tem nada. E esse aí foi um projeto do próprio Deus. Deus assim o desejou, Deus assim o criou. E agora, cabe à igreja guardar essa família. Cabe à igreja blindar a família. Não somente a nossa, mas a família. Nós devemos guardar e zelar por ela, porque em todo momento as setas, os laços estão voando soltos nesse mundo. Mas nós temos que entender que uma vez que nós fomos comprados, uma vez que nós fomos enxertados na videira verdadeira, uma vez que eu e você irmanamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós hoje somos filhos adotados do Senhor Altíssimo, uma vez que hoje Ele nos quis como família, hoje nós batemos no peito e falamos, somos filhos de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Cabe a nós guardarmos essa família, ampliarmos essa família, manifestarmos nessa família o querer daquele que pagou o mais alto preço. Hoje eu lia, e muito engraçado, Mateus 20, tem um momento que a mãe de Tiago, não vou lembrar o outro, Tiago, os dois irmãos, que a mãe chega para Jesus e fala, então, Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, lembra, né, dos meus filhos, coloca um à direita e o outro à esquerda, aí ele vai falar, não, isso aí é com o pai. E na mesma hora, os discípulos, o texto vai dizer, eles ficam zangados com os irmãos,
né? E aí já cria-se aquela divisão, aquela dificuldade, e aí você já entende, e eu trago a atenção para isso, que você vê o problema da vontade. Ela agiu como toda mãe agiria, né? Ali tentando ver o melhor para os filhos, manifestando uma grande fé, reconhecendo no Senhor Jesus, o Salvador, o próprio Deus, né? Já pensando no reino vindouro, tentando ali realmente intercedendo por seus filhos, agindo muito bem como uma mãe agiria, mas agindo dentro do seu interesse, não entendendo a mensagem, a palavra, não entendendo o propósito para o qual eu e você fomos chamados. Não fomos chamados para guardar exclusivamente a nossa família, para colocarmos só os nossos filhinhos ao lado de Jesus. Não fomos chamados exclusivamente para intercedermos pelo que é nosso a nível sanguíneo, mas nós fomos chamados para interceder por um mundo carente, por um mundo que necessita ser adotado, um mundo que está em uma decadência cada vez maior, cada vez mais rápida, e nós não sabemos o dia e a hora, mas o Senhor está voltando, e o tempo está acabando, porque Ele já foi longânimo demais, gente, foram 2000 anos desde a sua vinda, e está chegando a hora, e cabe a mim, cabe a você, estarmos correndo na anunciação do caminho, da verdade, da vida. A nova arca é a igreja. A inundação que há de se abater sobre esse mundo já está começando. Já está começando. E uma das bases, dentro do que a gente tem lembrado, é tudo junto. A gente lembra do nosso Criador, a gente lembra quem nós somos. E aí, tendo o Criador, tendo a nossa certeza de que somos cristãos, né? Somos realmente pequenos cristos, manifestação da obra do Senhor nesse mundo. Nós conseguimos, nós nos tornamos viáveis para realmente blindarmos a nossa família. E algo muito importante que eu queria que você, especialmente você que veio nessa campanha, especialmente você que está realmente nesse propósito, que está enganjado, que você entenda algo que é essencial. Da mesma forma que o obedecer sempre vai ser essencial, obedecer sim os mandamentos do Senhor, mas algo que o Senhor Jesus exemplificava em todo o tempo e que nos aproxima dele é a gratidão. É a gratidão. No momento que eu e você conseguimos ser gratos, as portas do céu se abrem. Ainda há pouco a irmã Érica falava do louvor, né? Que o louvor abre os céus. Louvar é expressar gratidão. Você louva a Deus, seja cantando, seja em oração, seja no seu íntimo, quando você realmente expressa sua gratidão ao Deus Criador, ao Deus que pagou o preço da cruz, ao Deus que te visita todo momento, ao Deus que colhe suas lágrimas, ao Deus que caminha contigo na sua luta, ao Deus que te dá a vitória. A gratidão é a essência para a gente amarrar isso tudo aqui. A gente tem que lembrar que existe um Deus gracioso, um Deus que nos deu a sua graça. Nós temos que lembrar que hoje estamos irmanados, e uma vez que estamos irmanados, a nossa família é muito grande. Nós temos uma família enorme, uma família que abraça esse mundão, e nós estamos aqui como resistência. Nós somos a resistência contra a obra do inimigo, porque nós, sim, a igreja, está aqui para desfazer essas obras malditas. Nós estamos aqui para envergonhar o inimigo de nossas almas. E você que escolheu participar dessa campanha, você que ouviu atentamente o chamado do seu Deus, que você tenha dado hoje um pequeno passo, mas um passo muito importante, um passo realmente de estar tirando de você
tudo aquilo que não prestava, está se fortificando realmente com tudo aquilo que é bom, com a palavra de Deus, com o seu Santo Espírito, com os seus pensamentos, e agora você já começa a ver a sua blindagem funcionando, você já começa a ter a certeza de que você pode ir para a guerra, que você pode marchar e realmente ser atingido. Eu vou ser atingido, mas não vou ser ferido, eu não vou cair, porque o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me livra, aleluia. Para a gente encerrar, vou deixar um versículo para vocês, vai estar ali no Salmo 84, versículo 11 e 12, Salmo 84, versículos 11 e 12, nós vamos ter também um momento de oração, nós estamos aí buscando no Senhor, que é quem realmente nos garante a vitória. E para a gente encerrar, eu vou deixar assim para vocês, ó. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Quem aqui confia no Senhor? Amém? Louve a Deus com uma salva de palmas, agradeço a oportunidade.